Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Timeleaf. Vamos começar a ver os conceitos principais do Timeleaf, mostrar alguns exemplos de expressões no Timeleaf e na próxima semana nós vamos ver como é que se faz a parte de templating de páginas usando o Timeleaf. Bom, Timeleaf é um engine Java para geração de templates de páginas, né? Na verdade, ele pega um template e ele não gera templates. Ele pega um template, processa esse template e produz um documento final a partir desse template. Não necessariamente precisa ser uma página HTML. Pode ser, por exemplo, um documento PDF, pode ser um documento do Word, pode ser qualquer tipo de arquivo em que você possa inserir expressões do Timeleaf e substituir essas expressões usando a engine dele para que ele produza um documento final, tá? Sem nenhum elemento do Timeleaf. Então, por isso que ele cai como uma luva para aplicações web, né? Aplicações web necessitam de páginas que são dinâmicas. Alguma parte da página é fixa, a parte estrutural da página geralmente é fixa, algum texto, alguma explicação, help, etc. Mas a parte de dados ela é totalmente dinâmica. É isso que caracteriza uma aplicação web. Como eu já falei, né, o Timeleaf, como é um engine que processa qualquer tipo de formato de documento, ele pode ser usado também para softwares que não sejam aplicações web. Você pode fazer um programa Java que usa o Timeleaf como um manipulador de templates para produzir documentos de um determinado formato. Ok? É um conceito um pouco parecido com o de mala direta que existia, ainda existe hoje em dia, nos editores de texto como o Word. Então, se você queria emitir uma mesma carta, por exemplo, trabalha numa empresa de milhas aéreas e você quer enviar uma carta de Feliz Natal para todos os seus clientes. Então, você quer enviar uma carta personalizada com o nome da pessoa, aproveitando para dizer o total de pontos de milhagem que ela possui atualmente, incentivando ela a gastar essas milhas, né, no programa de pontuação. E então você tem para cada cliente que inserir na carta um texto padrão, e aí vai conter lá o nome do cliente, vai conter o total de milhas, vai conter sugestões específicas de onde é que ele pode gastar, baseada numa lista de interesses do cliente, baseada no sistema de recomendação, por exemplo, né, que mostre quais foram as últimas compras, por exemplo, de eletrônicos do cliente. Então essas informações são particulares de cada cliente. Então você elabora o texto padrão, insere nos pontos do texto as informações que são específicas de cada cliente e coloca o engine do Timeleaf para ler os dados de um arquivo de dados e produzir aqueles documentos do Word. Então você pode fazer isso com o Word. Você tem um arquivo de template, você tem o arquivo de dados. E o que o Word faz é a mesclagem dos dois. Tá? Mescla o arquivo de dados com o arquivo de template, produzindo uma série de documentos do Word personalizados. Então, isso se chama mala direta e é um recurso que foi muito usado. Na época dos primeiros editores de texto, era um recurso bastante usado para automatizar esse tipo de tarefa. Tá? O Timeleaf ele não faz parte do Spring, ele é um projeto à parte, mas o Spring vem adotando cada vez mais, principalmente depois do surgimento do Spring Boot, o Timeleaf como sendo o mecanismo default para manipulação de templates e geração de páginas dinâmicas, em substituição ao antigo JSP. A vantagem que o Timeleaf leva sobre o JSP tem várias vantagens. Uma delas é que o Timeleaf já tem tudo que você precisa. Já o JSP precisa da JSTL para dar uma ajuda para ele, né, em aspectos como algumas funções que fazem alguns processamentos, como por exemplo, saber o tamanho de uma lista. Você pode fazer isso dentro da sua página JSP usando uma função da JSTL. Você pode fazer iterações, você pode fazer condicionais, tudo isso usando a JSTL. A JSP puro não tem nenhum desses elementos. Então você precisa, na verdade, de duas tecnologias. O JSP e a JSTL, que se descolou do JSP. E hoje é uma tecnologia à parte que dá suporte também ao JSF. E por isso, por essa questão dele ser único, né? Nele já vem tudo. É uma tecnologia que tem evoluído mais rápido do que o JSP.
graças também à parceria que fizeram com o Spring Boot. JSP também não tem uma coisa que já vem nativa no TimeLeaf, que é a capacidade de fazer template em gabaritagem de páginas. Então você tem 20 páginas com o mesmo aspecto na sua aplicação web, você cria uma página padrão, modelo, que a gente chama de template, né? Na verdade, todas as páginas construídas com TimeLeaf são templates, elas não são as páginas finais que o usuário vai usar e vai interagir. Mas dentro das nossas páginas de templates, nós podemos ter páginas que são guias, né? São gabaritos para todas as páginas de template. Então, se tua página tem sempre um menu no topo, ou algum menu lateral, um rodapé, um cabeçalho, tem aquele jeito padrão de toda página, né? Então você não precisa repetir esses elementos a cada página. Seria um trabalho danado você ter uma aplicação com, digamos, 50, 60 páginas e você ter que alterar o layout da sua aplicação em 50, 60 páginas. É um trabalho manual muito grande e sujeito a erros humanos que fariam sua aplicação provavelmente quebrar. Então você cria uma página padrão, que a gente chama de template, né? Mas toda página, como eu já falei, é um template. E a partir do momento que você aplica esse template às outras páginas de template de dados, né? Você tem um meta template, vamos chamar assim. Então, a partir do momento que você aplica esse meta template às outras páginas de template, elas seguirão aquela estrutura do meta template. E aí, se você quiser mudar o aspecto, o layout das páginas da sua aplicação, você altera somente esse meta template e aí todas as outras páginas de template vão ser alteradas, né? Imagine que você queira mudar a cor do background, que é branco, para um cinza mais claro, então você altera na página do meta template e aí todas as páginas de template serão cinza claro, que quando se transformar-se-ão em páginas de dados, a cor vai mudar de branco para cinza claro. Então, o que é um template no TimeLeaf, né? Template é uma página HTML normal, pode ser também XHTML, usando o HTML 5.0, e o template é uma página que precisa de processamento, ela não está finalizada. Como eu já falei, ela tem expressões do TimeLeaf, e essas expressões, esses elementos do TimeLeaf, eles precisam ser processados, e alguns desses elementos do TimeLeaf produzem valor, outros produzem URLs, outros produzem iteração, outros produzem decisão, e aí parte da página pode ser exibida ou não ser exibida, né? Parte da página do template pode ir para a página HTML final ou não, e tudo isso sob controle do Spring Controller. Quando o Spring Controller recebe do seu controlador específico de negócios para qual página ele deve ir, né? O método, no final das contas, ele diz para qual página, o método controlador, ele no final diz para qual página o fluxo deve seguir. Então, o Spring Controller aproveita isso aí, né? Se tiver dados dentro do model, ele também pega esses dados dentro do model e passa a bola para o engine do TimeLeaf. O TimeLeaf então vai pegar aquela página template HTML e vai trabalhar em cima dela, substituindo os elementos do TimeLeaf ou executando os elementos do TimeLeaf, dependendo se forem elementos que geram dados ou que geram processamento. E no final das contas você tem um HTML puro, que é devolvido para o usuário como resposta a esse request. Então o ciclo se completa, né? Você tem aí 1, 2, 3. Né? Geralmente você usa um model para isso, porque o seu controle de negócios vai passar dados para a página HTML. É para isso que você está usando uma página de template, porque ela não está completa. Ela tem uma tabela lá que precisa ser preenchida com 200 linhas de dados. E essas 200 linhas de dados você vai pegar do seu controlador, certo? O seu controlador, na verdade, vai buscar em algum lugar, num arquivo, num web service, no banco de dados, e vai passar para o model. E aí, uma vez estando dentro do model Spring, você tem acesso, o TimeLeaf tem acesso, tem uma integração com o Spring. É por isso, inclusive, que você põe duas dependências lá, a dependência do TimeLeaf propriamente dito, e essa integração que o TimeLeaf tem com o Spring. Então, aqui tem um primeiro exemplo, né? A gente, na verdade, já viu um primeiro exemplo de página TimeLeaf, porque nós estamos usando o TimeLeaf desde da primeira aplicação Spring. Foi uma opção, ao invés de estar mudando o mecanismo de template, vendo primeiro o JSP e depois vendo o TimeLeaf, eu preferi mostrar logo de início o TimeLeaf, mesmo que os primeiros exemplos sejam bem simples, né?
Mas a gente até que chegou a utilizar algumas coisas bem avançadas já do TimeLeaf, como um it, por exemplo, que faz o for. Né? Nós usamos o elemento de objetos no formulário também, que vamos rever aqui. Então, esse é o algoritmo para você criar uma página no TimeLeaf que informe que horas são no servidor. Então, essa informação ele vai pegar lá do servidor, já que a página do TimeLeaf ela reside, né, o template reside no servidor. Então, ele vai inserir nessa página HTML que horas são lá no servidor. Você precisa de um projeto para isso, claro. Né? Vai adicionar as dependências Maven para o TimeLeaf no seu projeto. Vai configurar o Resolver numa classe de configuração. O que é o Resolver? O Resolver, a gente já viu isso aí também, mas só relembrando, o Resolver é justamente, você vai dizer para o Spring, como é que estão as minhas páginas? Elas estão em que mecanismo? Elas estão em que linguagem? Elas são de que estrutura? Elas são páginas JSP? Elas são páginas do Velocity? Elas são páginas do TimeLeaf? Então, você precisa dizer para o Spring qual é o Resolver que você tem, tá? Na prática, qual é o engine de resolução de templates que você vai usar na sua aplicação. E aí você vai implementar um controlador e vai implementar uma página TimeLeaf. Então, isso aí é o suficiente para você ver esse primeiro exemplo. O exemplo quebra-gelo, né? Aqui estão as dependências do Maven. Nós estamos usando a versão 3.0 do TimeLeaf, que é a versão mais recente. Eu não sei se a versão 11 é a mais recente, mas a 3.0 é a versão mais atual do TimeLeaf. Então você tem essas duas dependências, né? O TimeLeaf em si, o mecanismo, o engine do TimeLeaf, e essa outra extensão aí, que é o TimeLeaf preparado para trabalhar com o Spring. Ora, o TimeLeaf precisa, por exemplo, pegar dados desse model aqui. Como é que ele vai pegar dados do model se o model é um objeto do Spring? Então você precisa de uma extensão do TimeLeaf para Spring, assim como deve ter também extensões do TimeLeaf para outras tecnologias, para você poder trabalhar com aquela tecnologia específica, tá? Então, quando o TimeLeaf, ele não foi feito para trabalhar exclusivamente com Spring. Então, como é que ele sabe que retirar dados de um model, por exemplo? Na hora que você usa uma expressão do TimeLeaf, como é que ele sabe buscar o model? Onde ele vai buscar esse model? Esse model está dentro do Spring. Então, essa outra dependência daqui faz com que ele tenha essa integração aí mais próxima com o Spring. O segundo passo, que nós já sabemos aí, né? Vocês estão vendo aí, que a gente já viu isso, é você dizer para o Spring que o resolver que você vai utilizar é o TimeLeaf. Você vai fazer isso naquela classe de configuração app web configuration. No app web configuration você tem um bin, né? E vai criar o template resolver. O template resolver é justamente aquele objeto do framework que vai assumir o controle quando precisar ser renderizada uma página para ser apresentada para o usuário, que é aquele passo 3 lá, daquele diagrama nosso lá. Então esse passo 3 aí, nesse momento, o resolver assume e passa a trabalhar com a página para transformá-la numa página HTML pura. Então essa parte aqui nós já vimos, né? Nós já tínhamos implementado essa classe de app web configuration e desde o início nós já tínhamos feito isso. Tínhamos definido o resolver para ser o TimeLeaf. Antigamente, nesse curso, quando eu mostrava primeiro o JSP e depois TimeLeaf, então esse método aqui era diferente. Em vez de você ter um Spring, em vez de você guardar, por exemplo, as páginas aqui, você está dizendo onde você vai guardar as páginas de template, né? O TimeLeaf prefere que você guarde dentro da parte protegida da aplicação web, então dentro da pasta webinf. Isso aí, obviamente, é escolha sua, não é necessariamente obrigatório ser aí. Mas a maioria dos tutoriais de TimeLeaf que você pega, ele sugere que você ponha aí, né? Você encontra muito código também no Stack Overflow e vê que o pessoal segue esse padrão. E aqui embaixo você está vendo que ele usa um Spring, né? Vai criar um Spring Template Engine, um engine onde ele isso aqui deve se chamar em algum outro attack template resolver. Pronto, esse método aqui vai chamar esse método daqui de cima, né? Então esse cara daqui vai ficar sabendo onde é que as páginas vão ser guardadas, ok? Bom,
Depois você vai escrever um controlador. Esse controlador é justamente a parte de negócio, é coisa da sua aplicação. Então você tem aqui um TimeLeaf Controller com a rota /horas e um método com a rota /print que recebe um model injetado aqui pelo Spring como parâmetro e usa esse model para criar um atributo. Então, esse atributo ele vai ser acessado pela página de template hello.html, que é essa página que ele está retornando aqui. E essa página, desculpem, essa página ela está justamente dentro da pasta Source Main Web App Webinf Templates, que é a página que você definiu lá no seu resolver. Né? Todos os templates estão dentro do Webinf Template e tem a extensão HTML. Então, você não precisa passar mais nada no seu nome da página aqui no seu controlador. Você devolve um string que é o nome da página e acabou. Ele bota a extensão .html e vai pegar também o path a partir da raiz da aplicação web, de onde está a tua, do projeto, na verdade, né, do projeto Eclipse, de onde está a tua página, para poder gerar a página final, certo? Bem, e o último passo é criar a página de template TimeLeaf propriamente dita. Você só precisa adicionar esse namespace aqui à tag HTML. Como vocês veem, é um documento HTML 5.0, né? Não tem nada daquele cabeçalho gigante que os 4.2 possuíam. Simplesmente doctype HTML. E aí na tag HTML você especifica o namespace TH, o prefixo TH, que geralmente é usado para os elementos do TimeLeaf. Esse prefixo aqui você pode usar outro se quiser também. X, banana, você escolhe aí o prefixo que você quer usar, mas na comunidade todo mundo usa TH para ser o TimeLeaf. E aqui você tem a URI do namespace, né? www.timeleaf.org, que também é a página principal de acesso ao TimeLeaf, lá onde você encontra tutoriais, onde você encontra o Hello World do TimeLeaf, onde você pode pesquisar outras fontes de recursos sobre o TimeLeaf, quem está usando o TimeLeaf, e por aí vai. É o centro de busca por informações do TimeLeaf, é o site do TimeLeaf. E aqui você está usando o primeiro elemento, que é o TH-Text. O TH-Text ele injeta texto dentro de uma tag HTML. Então, esse texto aqui pode vir de uma expressão ou pode ser um texto fixo, né? Se for um texto fixo, você tem que colocá-lo entre apóstrofos, tá bom? Porque a aspas aqui está delimitando o valor desse atributo text aqui do elemento text, TH-Text. Aspas delimita o valor do elemento text e o apóstrofo delimita um string fixo dentro desse valor do elemento text. Então, data no servidor, e aí você concatena, né? Você usa o mesmo operador. A gente vai ver que a expressão do TimeLeaf, né? Que é a OG, Object Graphic. OG alguma coisa, L. Esqueci agora o acrônimo dela. Object Graphic. Eu esqueci, mas tem mais na frente. Assim como a JSF tem a JSF-AL, JSF Expression Language, o TimeLeaf também tem a sua L. Só que eu acho que começa com OG, o nome da TimeLeaf, Object Graphic, alguma coisa Language. Faltou uma letrinha aí para a sigla ficar completa, tá? Mas a gente vai ver depois. E aí você tem aqui uma expressão do TimeLeaf. As expressões do TimeLeaf elas podem começar com $, dependendo. Existem vários tipos de expressões no TimeLeaf. $$ é a expressão que produz um valor. O valor vai ser convertido em string e concatenado com esse outro string fixo aqui. Tá? Então todas as expressões que começam com $, abre chaves, e tem uma variável dentro, nome de variável, né? Ela vai pegar o valor da variável e injetar aqui nesse ponto da página. E que variável é essa? Nesse caso aqui é o atributo data que nós setamos lá no nosso controlador. Toda vez que você seta um atributo no model, você tem que dar um nome para esse atributo e um valor. Nesse caso aqui, peguei a hora corrente, né? Usando a nova API de datas do Java, né? Não tão nova assim, né? Acho que ela surgiu a partir da versão 8 do Java. Mas antigamente a gente fazia new date, e ele ainda está funcionando, new date, você pega a data corrente. E hoje em dia você usa local datetime.now, e é a forma mais moderna de você usar a API de dados de Java. Então isso aqui vai injetar um objeto do tipo date, local datetime na verdade, e com o nome data. Então o nome do atributo se transforma numa variável que você pode acessar a partir de uma expressão do TimeLeaf, ou seja, uma expressão que começa com
dólar. Esqueci, mas estava aqui embaixo, né, o código. Então data vem daqui, ó. Tudo que você colocar aqui no model vai estar disponível em expressões do TimeLeaf lá nos templates das páginas. Mas isso nós também já sabemos, né? Eu vou repetir mais uma vez aqui que o elemento THText ele vai injetar dados dentro do corpo da tag. Então, essa tag aqui, apesar dela não ter um elemento de fechamento, quando ele transformar isso aqui em HTML puro, esse elemento P aqui de parágrafo do HTML, ele vai ter um P, data no servidor mais, e aí, mais não, né? Data no servidor, 2 pontos, um espaço em branco que tem aqui, ó. E aí vai colocar o toString de uma data, que é aquela toString de data bem feio, não formatada, a data vem. Lá vem o toString de data mesmo. E depois barra P. Então, o string data no servidor, 2 pontos e parará, parará uma data, vai vir entre elementos P, certo? P barra P. Apesar dele só ter um único elemento aqui, né? Que já é um elemento de abre e fecha. Porque tem essa barrinha aqui no final. Mas ele vai colocar os dois, P barra P. Então vamos aproveitar agora e vamos fazer esse primeiro exemplo naquele nosso projeto que nós criamos no vídeo anterior. Vamos chavear aqui para o Eclipse. E eu tenho aqui já um projeto TimeLeaf que a gente aprendeu a copiar no vídeo anterior. E eu vou aproveitar aqui a página index. Eu vou aproveitar a página index e vou colocar aqui embaixo da imagem da página, né, a hora no servidor. Então eu posso fazer aqui p th 2 pontos text. Veja que ele não reclama porque aqui em cima eu já estou colocando o namespace do TimeLeaf. th, ó, TimeLeaf.org. Então THText igual. Aí apóstrofo, tá? É importante esse apóstrofo. Se não colocar apóstrofo, ele vai tentar entender esse data como uma variável. Ou então ele vai tentar entender como uma expressão do TimeLeaf e aí vai dizer que está faltando coisa. Está faltando, por exemplo, abre chaves, está faltando o dólar, no caso de expressões de valor. Ou se, ele pode entender que isso aí é uma expressão de URL, como essa daqui de baixo, está faltando um arroba. Então ele vai dar uma mensagem de erro bem feia, tá? Se você esquecer de colocar esses apóstrofos aqui. Depois a gente pode tirar o apóstrofo para ver essa mensagem. É bom também se acostumar com as mensagens de erro para a gente não se assustar quando elas acontecerem. Data no servidor. 2 pontos. Vou dar um espaço aqui. Mais dólar é data. Agora quem vai injetar a data, né? Eu vou colocar o P dessa forma aqui. Quem serve essa página index é o meu home controller. Então eu vou lá no meu home controller. Aqui estão os controladores, ó, no pacote Spring Controller. Eu tenho meu home controller que devolve a página index. Só que agora eu vou pedir para ele injetar um model aqui, ó. Vou alterar um pouquinho. Vou importar aí a classe do Spring, né, a classe model. E no meu model eu vou adicionar um atributo que se chama data, que tem local date time.now. Vejam que ele já importou o local date time à medida que eu ia digitando. Né, a nova API Java.time, né? Nova porque não surgiu desde a versão 1.0 de Java. E aí vamos ver o que é que vai acontecer com a nossa aplicação. Como a gente mexeu em código Java, a gente vai ter que fazer um full publish aqui para ele fazer o deployment da aplicação novamente. Talvez tenha como fazer hot deployment dessas aplicações Spring no WildFly. Já falei para vocês, né? Talvez seja bom pesquisar sobre isso para ver como configurar o WildFly para fazer esse hot deployment. Provavelmente alterar algum arquivo XML de configuração do WildFly e deve basicamente ser isso. Talvez possa ser feito até inclusive pela interface administrativa do WildFly. Isso aí eu nunca tive coragem de pesquisar, sempre por preguiça prefiro fazer um full deployment aqui. Então pronto. Apesar de eu ter colocado aqui, né, existe era para a data aparecer aqui abaixo, né, pela sequência da página HTML. A data está abaixo do div, mas esse div aqui está com duas classes de CSS que centralizam o logo. Então não adianta botar esse P aqui antes ou depois, porque não vai adiantar nada. Ele vai colocar o P no começo da página propriamente dita.
Então tá aqui, ó, a data no servidor e ele deu o toString de local date time, certo? Então veio o ano, mês, dia. Esse T21 é o T de time, para ele separar a parte de data da parte de hora, né? E aí 21 horas, 22 minutos e 30 segundos, e ainda deu aqui os milésimos de segundos pra gente, tá bom? Então vocês viram que foi bastante simples, né? Não teve muito problema pra gente fazer essa modificação aí. Eu vou desfazer as modificações, vou deixar a nossa página index sem precisar dessa data. A partir de agora, se a gente precisar fazer qualquer coisa com o TimeLeaf, a gente vai copiar essa página index e vamos gerando outras páginas de teste da gente, tá bom? Então provavelmente ele já sumiu aqui, porque eu tirei o P, né? Ó, sumiu, mas a classe Java ainda está inalterada lá no servidor. Então aqui, ó, nosso ficou muito mais bonito do que esse aí, a resposta, né? Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para que a interface da gente tenha um pouco mais de usabilidade, né, que tenha uma experiência do usuário mais rica, é a gente saber aplicar as nossas folhas de estilo. Então, vocês tiveram aí disciplinas que aprenderam a trabalhar com folhas de estilo. Isso é uma das primeiras coisas que o aluno gosta de fazer, porque até se empolga pelo projeto, as telas vão ficando bem bonitinhas, organizadas, a experiência do usuário melhora. Então, como é que eu faço para incluir um arquivo CSS numa página do TimeLeaf? O TimeLeaf ele tem um padrão também para arquivos estáticos. Ele recomenda que você crie uma pasta Resources. E dentro dessa pasta Resources, aliás, dentro da pasta Resources Static. Mas a gente não está usando esse padrão aqui nos nossos projetos, certo? A gente fugiu um pouquinho desse padrão que está aí no slide. A gente abriu a pasta Resources, ele tinha sugerido aqui, ó, nessa pasta Resources, ou seja, nesse caso daqui, esse projeto inclusive tem um arquivo persistence.xml, ó. Acho que foi para mostrar como é que seria a configuração usando o arquivo persistence e a configuração usando classes de configuração do Spring, né? Vamos tirar ele daqui. Mas o que ele está dizendo é que você deveria criar a pasta static aqui, ó. Aqui dentro da... Deixa eu aumentar aqui a lupa. Aqui dentro da pasta Source Main Resources, você criaria uma pasta chamada Static, e lá dentro você subdividiria essa pasta Static em CSS, JavaScript e imagens, por exemplo, para colocar os recursos estáticos aí dentro. Bom, para onde é que vão os recursos que você coloca aqui na pasta Source Main Resources? Você sabe disso clicando com o botão direito no projeto, indo aqui em Propriedades, e indo aqui em Deployment Assembly. Aqui em Deployment Assembly você vê, ó, inclusive está duplicado aqui, ó, Source Main Web App está indo para a raiz da aplicação web e o link Web App está indo para a raiz da aplicação web. A gente não precisa dos dois. Esse aqui também é o plugin do Maven que adiciona, tá? Então, ó, tudo que tiver dentro da pasta Source Main Resources vai para dentro do WebInf Classes. Também está duplicado aqui, não precisa. As classes Java a gente já sabia que ia para dentro de WebInf Classes, mas os recursos estáticos não. Os recursos estáticos, o TimeLeaf, a gente preferiu colocar dentro da parte pública da aplicação web. Cadê o Eclipse? Então eu não estou seguindo esse padrão, em resumo. A parte de recursos estáticos dentro da pasta Web App, ou seja, Source Main Web App, não Source Main Resources. Isso aqui vai parar dentro da pasta Classes, WebInf Classes, enquanto que isso aqui vai parar dentro da raiz da aplicação web. Tá? Se você pega esse projeto e implanta lá no Widefly, né, ele vai criar uma pasta chamada Tleaf, né, que foi o nome que nós demos para a aplicação web, para o Context Root. Estão lembrados que a gente não botou o nome do projeto, né? A gente simplificou, Tleaf. Então, se você abrir essa página Tleaf, lá dentro do diretório onde ele implanta as aplicações no Widefly, que é a pasta Standalone Deployments.
certo? Dentro da pasta do WideFly tem uma pasta standalone, você entra nela, tem a pasta deployments. Dentro dessa pasta deployments você encontrará a pasta tlif. E aí na raiz dessa pasta tlif vai ficar tudo que está dentro daqui de WebApp. Então você vai encontrar uma pasta resources lá dentro, tá? Essa pasta webinf também vai estar lá dentro. Dentro da pasta webinf vai ter uma pasta classes, e aí dentro da pasta classes vai ter tudo que está aqui na pasta source main Java compilado. Tudo que você colocar aqui na pasta resource também vai para dentro do webinf classes, dentro da raiz, dentro da aplicação web. Os templates também vão estar lá. Daqui a pouco a gente vê essa aplicação, a gente pode ver agora, né? A gente pode pegar aqui, ó, deixa eu desligar aqui a lupa. Se eu pegar aqui o WideFly 20, tem essa pasta standalone, deployments. Na verdade ele coloca a pasta, o nome do projeto, tá? Aquilo ali é só o nome de acesso realmente pela URL. Então vejam só, o que é que tem na raiz da aplicação web? Vamos comparar aqui com o projeto. Acho que vamos precisar da lupa aí agora. De novo. Então aqui na raiz da aplicação web a gente tem uma pasta resources, uma pasta webinf e a página index. O que é que a gente tem na raiz da pasta webapp? Tem que fechar essa janela properties aqui. Ó, a gente também tem só 3 coisas. O POM não vai lá para dentro, tá? O POM fica no projeto. Então aqui, ó, aplicação implantada lá no WideFly, né? A aplicação Spring Time Leaf tem uma página chamada Resources, uma pasta chamada Resources, uma pasta chamada WebInf e uma página chamada Index. Mesma coisa que a gente tem aqui, ó, na pasta WebApp, né? Que na verdade é um atalho para source main WebApp. Isso aqui é só um atalho para a gente não estar tendo que abrir esses vários níveis de pastas aqui no projeto Eclipse para poder acessar os recursos da nossa aplicação web, tá? Então esses 3 elementos estão lá por conta daquele deployment assembly que eu mostrei agora há pouco para vocês. Gente, aqui a página Resources, vocês vão ver os 4 diretórios, ó, CSS, ícones, imagens e JS. Se a gente for lá para o Windows Explorer e abrir a pasta Resources, vocês vão ver as 4 pastas. Se a gente voltar aqui, ó, e abrir a página WebInf, vocês vão encontrar lá 2 arquivos de configuração XML, mais a pasta templates. Então vamos voltar aqui, página WebInf. Aqui você tem os 2 arquivos de configuração e a página templates. E também você tem agora 2 pastas que você não está vendo aqui no projeto Eclipse. Essas 2 pastas foram geradas quando você implantou a sua aplicação aqui no WideFly e deu publish aqui, ó. Você faz full publish, o que que ele faz? Ele pega esse projeto Java e transforma numa aplicação web. Isso aqui é um projeto Eclipse Java. Não é uma aplicação web. Ela passa a ser uma aplicação web a partir do momento em que a sua IDE transforma o projeto numa aplicação web, de acordo com as regras citadas lá naquele Deployment Assembly, naquela parte de configuração do projeto chamada de Deployment Assembly, né? Deployment Assembly, ao pé da letra, seria a montagem da implantação. Como é que eu faço a montagem da implantação para poder jogar essa aplicação web e implantar essa aplicação web lá no container? Então vocês veem que aqui dentro do WebInf eu tenho 2 arquivos e uma pasta templates, mas lá na aplicação rodando, no projeto eu tenho isso. Na aplicação rodando eu tenho mais 2 pastas. A pasta lib, que contém todos os arquivos JARs que estão no teu POM. Ó, você, ó, quando colocou aquela dependência do TimeLeaf, ele trouxe 2 arquivos do TimeLeaf para você, ó. O TimeLeaf e o TimeLeaf Spring, né? Lembram que tinha 2? Aqui, ó, estão todas as dependências do Spring. Você colocou somente uma única dependência do Spring lá, mas ele trouxe vários arquivos, ó. De repente esses arquivos trouxeram outros, dos quais eles dependem, como essa OGNL. Essa daqui é a linguagem que o TimeLeaf usa. Provavelmente quem trouxe essa dependência daqui, eu estava esquecido do penúltima letra, né, N, é o TimeLeaf que trouxe, tá? Isso aqui eu não sei o que é. Tem muita coisa aqui que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Mas o Hibernate está aqui também. Provavelmente tem uma dependência para o Hibernate. Javax Persistence API quem traz é o Entity Manager. O Entity Manager traz o Core. Deve trazer essa Javax Persistence API. GBoss Logins, GBoss Transaction também é trazida pelo Entity Manager. Esse Java System não sei o que é. SL4J é um mecanismo de login também, assim como o Log4j.
como esse gboys login aqui, ó. Aí tem muita coisa de Spring, Timeleaf e esse Ambscape aqui eu não tenho a mínima ideia do que seja. Não sei se é o Spring ou o Timeleaf que precisa dele, mas são dependências transitivas. O bom do POM é isso. Eu não preciso saber, eu preciso dessas bibliotecas. Eu não preciso saber de quais bibliotecas essas bibliotecas dependem, né? O Maven traz para a gente de forma transparente. Perfeito? Então é isso. Vamos diminuir agora aqui a lupa. Então vocês viram que tem duas classes, eu mostrei uma, né, a pasta lib, duas pastas, a pasta lib, e aqui eu tenho a pasta classes, ó. A pasta classes, ela tem uma pasta webinf dentro da pasta classes, não sei porquê. Acho que é porque tinha aquela página, tinha uma pasta webinf aqui, tinha, né, um arquivo persistence, exatamente. A partir de agora, se eu reimplantar, se eu der um full publish, ela vai desaparecer essa pasta classes, tá? E aqui, ó, tem as classes BR, Edu, IFPB, PWeb, uma pasta para cada um dos níveis de pacote. Timeleaf, Spring, por exemplo, config. E aqui estão as três classes de configuração. Ó. Classe de configuração do servlet, da aplicação web e da JPA. Controller, tenho somente o meu home controller. Isso no pacote Spring, né? No pacote DAO eu tenho a interface e o generic DAO. Na parte business, eu tenho somente a classe de exceção. Eu devia ter apagado também, que eu já não está trabalhando mais com banco, né? Já devia ter sumido de lá. Vou inclusive apagar agora. Então é isso, pessoal. O projeto fica desse jeito lá no servidor porque existe... Cadê a lupa? Porque existe uma configuração que diz o que cada coisa do projeto vai ser lá na aplicação web. O que cada arquivo e que cada pasta do projeto, onde eles vão estar quando a aplicação web for gerada, né? Então eu fiquei de apagar alguma coisa aqui, o que era mesmo? A exceção. Então essa exceção aqui eu vou apagar porque a gente não está precisando de exceções no momento. Então para o projeto ficar bem minimalista mesmo, né? Não precisar. Sim, vou aproveitar aqui e vou tentar apagar aquele essa pasta git aqui escondida. Pronto, apaguei. Então não tenho mais nenhuma relação aí com o repositório original onde está o projeto Spring Banco, certo? Então a gente não vai colocar aqui em Source Main Resource, como eu já falei para vocês. Nós vamos colocar dentro do app, Web App Resources. Então elas têm uma URL, ou seja, eu posso chegar aqui, ó. Posso chegar aqui no meu navegador, se eu quiser ver essa imagem daqui, ó. Eu posso chegar aqui e digitar, ó. Resources barra logo. Deixa eu me lembrar como é o nome aqui da figura. Logo Spring Timeleaf. Logo Spring Timeleaf. Ponto. É PNG ou JPEG? PNG. PNG. Ah, faltou images, né? Dentro do Resources eu tenho images. Então tá aí, ó, somente o logo Spring Timeleaf. Se eu quiser pegar, por exemplo, esse arquivo de CSS aqui, ó, estilo.css, eu vou colocar aqui no lugar de image css barra estilo.css. Então os recursos estáticos eles estão URL endereçáveis. Você pode digitar o URL do recurso no navegador e você pega eles. Por quê? Porque eles estão dentro da parte pública da aplicação web. A parte privada é aqui webinf ou então essas pastas de classes ou de recursos de classes. Tá? O Spring originalmente pede para que você coloque aqui, é isso que esse slide está dizendo, para você proteger mais ainda o código-fonte da parte estática da sua aplicação web. Tá? Mas eu não estou fazendo assim não, estou deixando dentro da parte pública mesmo. É uma questão de gosto também, né? E aí o que você faz é, uma vez que você colocou a aplicação, aqui no caso, ó, apesar do slide dizer para colocar na parte estática, né? Na parte Resource Main Resources Static, eu nesse projeto aqui também, nesse projeto Spring Timeleaf Demo, eu também fiz como nesse projeto que a gente está usando aqui agora, tá? Eu coloquei dentro da pasta Web App Resource. Não sei porque eu fiz isso, não segui a regra do Spring e preferi usar a parte pública para colocar os recursos. Certo? Ou essa informação desse
slide está errado, eu peguei de algum lugar e vi errado. Ele realmente não serve os recursos se estiverem a partir da parte estética, da parte protegida da aplicação web, né? E aí decidi colocar na parte pública, ou se foi realmente uma escolha minha, né? Porque na hora que eu uso barra aqui, ele vai procurar a partir da raiz da aplicação web. E se eu ponho dentro da pasta source main resources, ele vai ficar dentro da parte webinf da aplicação web. Então, você não vai conseguir acessar os recursos. Você não teria acesso aos recursos. Pelo menos não com essa URL aqui. Certo? Em suma, resumindo essa história toda, põe uma pasta resources dentro da pasta web app. Aqui a gente nesse projeto não tem a pasta de atalho, né? Essa pasta de link aqui facilita bastante. Ó. Toda vez tem que abrir source main web app para trabalhar com a parte de recursos estáticos e templates da aplicação web. E aqui a gente vê um novo elemento do TimeLeaf, que é o thref, que nada mais é do que a substituição do href para um elemento link. Certo? Ele pode substituir também o thref de um elemento A, do âncora, né? Que coloca uma âncora para um documento, que a gente chama popularmente de link. O link, na verdade, é a ligação que a âncora faz com o documento, né? Por isso que o nome da tag é A, de âncora. Quando a gente quer colocar um link, a gente usa a tag A, né? Ela devia se chamar link, mas link aqui, na verdade, está trazendo um arquivo de folhas de estilo. E aí eu estou usando o elemento thref, porque se eu usar href, ele não vai processar esse string aqui, ó. O string vai passar literalmente para a página HTML do jeito que está aqui. O TimeLeaf só vai processar os elementos dele. Então aqui eu tenho um elemento do TimeLeaf, th2.href. Então ele vai dizer, opa, vou ver o que é que tem aí dentro. Qual é o valor desse href? Aí ele encontra um arroba. Um arroba é uma expressão do TimeLeaf. Uma expressão que gera uma URL. Um path. Nesse caso aqui o path é relativo à raiz da aplicação web. Como a nossa aplicação web se chama tleaf, lá no browser, então essa barra aqui representa o que vem depois de tleaf na URL. Então depois de tleaf na URL, resources e CSS style, exatamente o que eu fiz aqui no navegador. Ó. Tá? Vou pegar a lupa aqui para vocês verem melhor. Ó. Então ó, aquela barra lá é essa barra daqui. Ó. Essa barra que vem depois do nome da aplicação web. É justamente essa barra aqui. Ó. É essa barra daqui, da expressão com arroba, certo? Essa barrinha daqui equivale a esta barrinha daqui, que está marcada aí na página para vocês verem. Então o que ele faz? Ele vai lá na pasta Resources, dentro da pasta Resources tem uma pasta CSS, e dentro da pasta CSS tem um arquivo chamado style.css. Então, dessa forma você faz o link. A vantagem de usar uma expressão do TimeLeaf ao invés do href é que essa página que contém esse código aqui, ela pode estar em qualquer nível, tá? Ela pode estar na raiz da aplicação, que é a pasta web app, ou ela pode estar duas pastas abaixo da pasta web app. Vamos supor, embaixo da pasta web app eu tenho uma pasta chamada coordenação, embaixo da pasta coordenação eu tenho uma pasta documentos. E dentro da pasta documentos eu tenho essa página onde está esse trecho HTML aqui, certo? Até esse barra head. Perfeito? Então, se a página tiver na raiz da aplicação web ou tiver duas pastas abaixo, a expressão TimeLeaf vai ser a mesma para acessar o arquivo de folha de estilo. Você não precisa ficar fazendo ponto para subir, para depois descer, para entrar na pasta Resources CSS e pegar o arquivo estilo style, nesse caso aqui, .css. Não, você põe a mesma expressão, independente do nível de pasta que a sua página HTML template esteja. Tá? Então é uma enorme vantagem nesse caso daqui usar o thref. Alguém poderia dizer, Fred, mas eu poderia usar o href e botar aqui um path? Sim, poderia. Você teria que criar esse arroba, esse abre chaves e fecha chaves, e aí vai colocar seus barra barra até ter um path completo até o arquivo style.css. Eu prefiro usar o TimeLeaf, botar o TimeLeaf para trabalhar para mim, nesse caso. Certo? Então, ó, como a gente referenciou o arquivo de estilos, nesse caso a gente pode já usar uma classe. Né? A gente pode usar aqui, dentro do elemento P, eu tenho um atributo class, e aí eu coloquei uma classe chamada destaque. Essa classe destaque está dentro lá do arquivo style.css, onde ela coloca a cor laranja. Então, você viria a data no servidor na cor laranja. Certo? Então, vamos fazer isso aqui. Se bem que a gente já tirou, né, a data lá.
Mas a gente pode fazer um Ctrl Z aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então temos a data aqui no nosso controlador. E lá na página, essa daqui não, essa é a página que faz refresh. É a welcome file, que está lá dentro do arquivo web.app, web.xml, melhor dizendo. Essa é a nossa index, que é o nosso template. Então vamos colocar aqui a data. Vamos tentar fazer um Ctrl Z. Opa, Ctrl Z deu certo aqui, ó. E aí vamos colocar aqui uma classe, class igual a destaque, né? É a classe que tem lá. A gente já tem até um arquivo de folha de estilos aqui, chamado estilo. Não sei se eu estou importando ele aqui. Estou importando ele aqui também, ó. Assim como também estou importando o Bootstrap. Certo? Então estou importando aqui o estilo. Então vou lá na classe na folha de estilo, estilo.css, e vamos adicionar aqui destaque. E aí color orange. Como a gente alterou a classe Java lá, né, para fazer o undo lá do home controller, temos que implantar novamente a nossa aplicação. E aí vamos consultar aqui a aplicação. Timeleaf, isso aqui cai fora. Talvez a gente tenha que apagar algum cache aqui. Arquivos de folha de estilo são meio chatinhos, às vezes não vão de primeira. Olha aí, ficou laranja aqui agora a data lá no servidor, certo? Então é bem fácil você integrar os seus arquivos de folha de estilo. Vou tirar isso aqui, a gente não vai precisar disso. Vamos deixar esse home controller inalterado. E vamos tirar também aqui a data, tá? Dessa vez eu não vou mais recolocar a data não. Bom, assim como tem o elemento THText, existe outro elemento que é o elemento TUnscapeText. O elemento UnscapeText permite que você coloque marcadores HTML dentro do seu string, ó. Então você pode colocar um uText. Vamos colocar uma página aqui de experiência. O problema de colocar uma página de experiência é que toda vez a gente vai ter que ter um controlador para ela. Então vamos deixar aqui na nossa página index mesmo, certo? E aí a gente... Vamos colocar aqui um THText. Vai colocar texto dentro do corpo da tag P. Vou fechar a tag P aqui. Eu nem mostrei para vocês o código fonte para ver que ele abria e fechava, não foi? Vamos dar um inspect aqui, ó, para vocês verem como é que fica o P desse elemento. Olha, fica um P com abre e fecha, ó, tá vendo? Foi demais aqui. Ó, P class destaque e a data e barra P, certo? Apesar de eu ter um elemento P lá único. Então, o que é que a gente estava tentando fazer? Sim, usar o uText, né? Vamos usar o uText aqui para fazer um escape de elementos HTML. Posso usar negrito no meu texto. Não vou botar nenhuma variável não, senão a gente vai ter que mexer lá no controlador. E também fica mais rápido da gente testar. Só dar um... Olha aí, posso usar negrito no meu texto. Faltou o barra B aqui, né? Por isso que ele botou negrito no texto todo. Certo? Então aqui vocês podem ver que a palavra negrito ficou em negrito. Se eu coloco com text, o que é que acontece? Olha só. Ele não processa os elementos HTML. Ele faz o escape dos elementos HTML, né? Na verdade, o que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar o lt ponto e vírgula, que é exatamente o código do caractere menor que. Vamos inspecionar aqui para a gente ver. Não, ele botou normal mesmo.
Não sei porque o navegador, ou talvez esse visualizador aqui da página, esse inspecionador da página, ele já coloca o sinal de menor para ficar mais agradável a nossa leitura, né? Talvez a gente tenha que ver o código-fonte da página mesmo. Ó, tá vendo? Ó, bem que eu falei, ó. LT, certo? Aí B, que é a tag de negrito, né? GT maior que, então esse aqui é o abre B, esse aqui é o fecha B, ó. Tem que ser desse jeito, porque senão ele ia processar o B, fecha B e colocar em negrito, né? Então às vezes não confie muito nesse inspecionador daqui não, porque ele dá uma ajeitada para melhorar a leitura da parte do usuário, né? Do programador. Então o programador vai ver, abre B e fecha B aqui, mas na verdade não é isso que está codificado. Ele fez o escape dos caracteres menor e maior, que são caracteres usados em tags na linguagem HTML. Perfeito? Bom, e aí chegamos na parte de expressões da OGNL, né? Finalmente chegamos ao Object Graph Navigation Language. Então faltou o Navigation aqui, ó. Então é uma linguagem de navegação em um grafo de objetos. Ou seja, um grafo na verdade é uma árvore com ciclos dentro dela. Então você pode ter a sua estrutura de objetos, por exemplo, bem complexa, formando um grafo, e você pode navegar nessa estrutura de objetos. Por exemplo, você pode ter a turma com a coleção de alunos, e aí você tem uma lista, um set, cada elemento da lista aponta para um aluno, e um aluno aponta para um objeto endereço, e você pode sair navegando nesse grafo de objetos, nesse grafo que é formado pela associação entre os objetos, certo? Então eles chamaram a linguagem de Object Graph Navigation Language, porque na verdade você não tem um objeto sozinho, você tem um objeto associado com outro objeto, que se associa com outro, que se associa com muitos, que se associa com outros muitos, e aí você forma um grafo com essa estrutura, e você pode navegar nesse grafo, usando a linguagem OGNL. E aí para sair navegando, você só precisa citar o nome das propriedades. Então, por exemplo, se aqui o curso, ele tem um conjunto de alunos chamado turmas, então você vai fazer curso.turmas, e aí você quer pegar o primeiro aluno, índice 0, colchete 0, e aí você quer pegar o nome do aluno, o nome do aluno, ponto nome. Então, aliás, pegou a turma, né? Curso.turmas, aí pegou a turma 0, então pegou a turma 0, dentro de turma pegou alunos, então alunos, índice 0, aí você vai pegar o primeiro aluno da primeira turma, certo? Curso.turmas índice 0, ponto alunos índice 0, ponto nome. Aí você imprime o nome do aluno primeiro aluno da primeira turma do curso, no caso aí, né? Perfeito? Agora, para isso, seus objetos precisam ser JavaBeans, para poder eles navegarem, para poder o programador usar a navegação nessa expressão de linguagem, eles precisam ser JavaBeans. Então você tem uma expressão que aceita uma variável. Como vocês viram, essa variável ela é sempre convertida para string, por isso você pode concatenar strings literais com ela, com a variável em si. Tá? Pode fazer outras operações aqui que a gente vai ver mais tarde. Essa outra expressão vai produzir uma URL. Essa URL pode ser uma URL mesmo de internet, ou pode ser um path de um arquivo para você acessar um recurso local à sua aplicação web, como nós vimos os arquivos de folha de estilo e as imagens, né? Você pode também inserir fragmentos de templates. Isso a gente vai ver na segunda semana de TimeLeaf, que é quando a gente vai ver a parte de meta template que o TimeLeaf possui, que é você dotar todas as páginas de uma estrutura única, e aí você mexe na meta estrutura, e todas as páginas se refletem essa alteração que você fez. Você não precisa sair fazendo alteração página por página. Você tem propriedades de objetos que são usados dessa forma, né? Você acessa um objeto com a expressão de variável, você diz eu quero acessar o objeto aluno, e aí eu quero acessar o campo nome dele, então você não precisa fazer $aluno.nome, você pode colocar o objeto aluno nessa expressão e asterisco nome nessa expressão chamada expressão de propriedade, tá? Field expression, essa chamada de field expression ou expressão de propriedade ou de atributo.
porque você tem que usar aqui dentro o nome de um atributo de um objeto previamente acessível, endereçado, referenciado numa expressão de variável, tá? Então, essa expressão depende de uma expressão de variável que acessa um objeto, senão ela não vai fazer sentido, tá? Só faz sentido usar essa expressão se você tiver uma expressão dessa acessando um objeto aqui dentro. Então, todas as expressões que tiverem dentro, abaixo dessa expressão daqui, elas vão acessar propriedades do objeto nessa variável, nessa expressão, desculpa, de variável daqui de cima. Então, há diferentes tipos de URLs, como vocês sabem, né? Vocês podem ter URLs que são absolutas, aquelas que começam desde o nome do protocolo, né? //, aí vai para o nome do servidor, /, aqui no caso eu não pus o nome do recurso, então ela está absoluta porque eu comecei desde o início, desde o protocolo, passando pelo nome, estou usando aqui somente o nome do servidor, mas eu podia ter uma barra aqui index, e aí index.html seria o recurso que eu quero, certo? Ou elas podem ser relativas, ó. Ou seja, eu tenho uma URL chamada user/login.html e essa URL ela é relativa ao lugar, à página que está usando ela. Então, se essa página está dentro de uma pasta chamada alunos, então eu vou acessar alunos/user/login.html. Tá? User/login.html vai partir do mesmo ponto da URL de onde está localizada a página que a contém. Certo? Relativas ao contexto. Se você começa um URL com barra, significa dizer que essa referência daqui, essa rota daqui, detalhe item, ela está logo depois do nome da aplicação web. Essa barra aqui representa a barra da aplicação web. Ela representa essa barra daqui, ó. Timeleaf, ó, barra, tá? Então eu botei aqui tlif barra. Depois dessa barra daqui viria detalhe item, interrogação id igual a 3. Então, essa é chamada de URL relativa ao contexto, ou seja, na raiz da aplicação web. Relativas ao servidor, então você bota um til aqui e ele vai ser relativo ao servidor, ou seja, provavelmente ao diretório onde estão os recursos do seu site, certo? Então, nesse caso aqui, você pode acessar uma outra aplicação web dentro da sua aplicação web, provavelmente, tá? Então, til, ó, contabilidade / processar fatura. Então, você está acessando dentro de uma aplicação X, aplicação contabilidade. Esse til aqui significaria, no caso do Adfly, o arquivo standalone /deployment, onde ficam todas as aplicações web. E também você pode fazer relativa ao protocolo. Essa daqui é menos usada, né? Nunca vi uma URL dessa, mas você pode começar com // e aí você está dizendo que quer usar o mesmo protocolo que está sendo usado para pegar o recurso aonde essa expressão, essa URL se encontra. Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. Então eu usei aqui uma href de tails.html e thref eu usei isso aqui. O que é que significa ter um href e um thref? Significa o seguinte: se eu estiver usando o timeleaf, ele vai processar esse thref. Se o timeleaf não estiver ativo, não processar esse elemento A aqui, ele vai usar esse href aqui. Certo? Então isso aqui serve como uma espécie de alternativa no caso do timeleaf não funcionar, por exemplo. Eu poderia botar aqui um href para uma página de erro, vamos supor. Então, funcionando o timeleaf, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e acessar essa URL absoluta, ó, porque começa com o nome do protocolo. Aqui tem o nome do servidor, a porta, o nome da aplicação web, GTVG, não sei o que significa isso aí, não sei porque eu botei esse nome aí, order, né, que é uma rota já que eu criei para um controlador, para um método controlador, details, aí order id igual a o.id. Certo? Mas eu não estou usando a variável order id aqui em canto nenhum, né? Assim, como eu botei order id igual a o.id, ele vai usar aqui como um parâmetro de query. Aqui em cima ele está mostrando a URL já processada. Certo? Porque eu já vi muitas expressões dessas sendo usadas para path variables. Esqueci que ela também pode ser usada para parâmetros de query. Então ele vai gerar um parâmetro de query chamado order id com o valor 3, que foi o valor que ele obteve aqui acessando esse objeto O,
e a propriedade ID dele. Então ele pegou o valor 3, provavelmente isso aqui é um integer. Agora eu tenho barra order, barra details. Então eu vou pegar a partir da minha aplicação web. Então a minha aplicação web quem é? GTGV. Então a URL ficará assim. Ou seja, ele vai usar o mesmo servidor e porta e protocolo. Tá? E da página onde está esse A aqui. Tá? Supondo que essa página esteja hospedada no mesmo lugar dessa outra aqui de cima. Então ele vai pegar GTGV, order, details, order ID igual a 3. Porque ele começa com barra, barra order. Esse barra aqui significa comece da aplicação web, a URL. E o para trás aproveite o que seja igual à página onde eu estou. Tá? A expressão vai dizer isso. Isso aqui não vai estar dentro de uma página? Essa página tem uma URL? Então, ele vai aproveitar a parte da URL daqui, até o nome da aplicação web, e vai concatenar com essa daqui. Certo? Então você não precisa especificar ela completa como tem aqui. Geralmente as URLs absolutas você usa quando você quer acessar recursos fora da sua aplicação web. Se você acessa dentro da aplicação web, é muito mais comum você usar esse tipo de expressão aqui, relativas ao contexto, ou relativas à página onde você está, onde a expressão está. Aqui de novo, relativo ao contexto, né? Barra order, só que eu estou usando uma path variable. Se eu estou usando uma path variable, eu estou passando o valor dela aqui da mesma forma que eu passo um parâmetro de query. E ele vai gerar uma URL desse jeito. Olha onde ele inseriu o 3. Dentro do path. Por isso que se chama path variable. Porque é uma parte do path que é variável. Eu não sei o que vem aqui depois de order. Vai depender dessa expressão aqui, o.id. Tá? E como é que eu preencho essa expressão, essa variável o.id? Eu preencho ela com essa expressão de valor aqui, o.id. E aí eu passo o nome do parâmetro da path variable. A path variable se chama order.id. Certo? Lá no controller, o controller tem um request mapping, que tem request mapping, parênteses, abre aspas, barra order.id, barra details. Certo? Fecha aspas, fecha parênteses. Então seria isso aí. Que não tem onde eu... Não tem onde eu pegar uma canetinha para marcar aqui não, né? Já que eu estou usando PDF. Então, o que você pode colocar também mais dentro de uma OGNL, né? De uma expressão da OGNL? Você pode colocar texto literal, sempre entre apóstrofos. Não existe aspas simples nem aspas duplas, tá, pessoal? Existem aspas e apóstrofos. Números literais, né? Números podem ser inteiros, podem ser números de ponto flutuante, como 15.8. Booleanos literais, true e false. O valor literal null, se você quiser verificar se alguma coisa, se uma variável sua é null, você pode testar dessa forma aqui, Vamos colocar algumas expressões aqui, né? pthText. Vamos colocar um texto. Então, isto, apesar da gente ter visto já um texto, isto é um texto. E agora vamos colocar um literal. Faltou o apóstrofo, sempre entre apóstrofos. Então, se eu quiser colocar um literal, eu faço, sei lá, 38. Posso colocar um ponto flutuante, 38.5. O que mais eu posso colocar? Variáveis booleanas. Palavra true. Posso fazer isso aqui também, true é igual a false. Então vamos ver o que ele vai apresentar lá. 38 é maior que 37. Posso usar também operadores dentro das minhas expressões. Quero que eu usar aqui mais null, né? O valor null. Vamos ver como é que a nossa página vai mostrar esses dados. Isso é um texto, 38, 38.5, false, true. E null não apresentou nada. Perceberam que null não apresentou nada? Para provar a vocês, eu vou adicionar um texto literal aqui, Aqui é null. 2 pontos. E eu concateno com o valor null.
null ele renderiza como sendo nada, vazio. Não permite concatenar com null. Não sabia dessa. Aprendi mais uma aqui. A gente colocar isso sob forma de expressão. Ó, se a gente quiser o valor literal null, a gente tem que colocar ele sob forma de expressão, tá? Assim não funciona, porque vamos ver qual é o erro que deu lá. Ele, como não é uma palavra reservada, ele disse que teve um problema de parsing, ó. Não pude avaliar, né, parse, essa expressão daqui. Então eu não posso concatenar com null. Eu poderia concatenar com um número aqui, ó, não ia ter problema nenhum, ó. Tá vendo? Mas a palavra null é uma palavra reservada. Então aqui é um null, que na verdade é um string. E aí se eu quiser apresentar a palavra null, eu tenho que colocar ela como uma expressão de valor, tá? Dólar null. Pronto. Então, o mais é concatenação de texto. Você tem expressões aritméticas, né? Sim, vamos ver aquele... Tem um false aqui. O que é esse false? Esse false é justamente eu perguntando se true é igual a false. True é igual a false? Deu false, ó. E esse true aqui? Esse 38 é maior que 37. Eu posso também usar operadores aritméticos, ó. 38 mais 37. Ele vai dar 75, ó. Certo? O que mais eu posso usar? Posso usar todos esses operadores aqui. Aqui é o operador booleano, ó, o resto da divisão inteira. Então, quanto é o resto da divisão inteira de, por exemplo, 5 por 2? É 1, né? 5 dividido por 2 dá 2, resta 1. Então, isso aqui é o módulo, aliás. Módulo. O famoso operador módulo, que a gente encontra nas linguagens C e Java. Então, ó, é 1, é o resto, entendido como resto da divisão inteira. Então, ele faz uma divisão inteira entre 5 e 2, que é diferente da divisão em ponto flutuante, ó. A divisão em ponto flutuante vai dar um número em ponto flutuante, 2,5. Tá? Então essa divisão aqui interpreta que os dois números são números de ponto flutuante. Ele converte para ponto flutuante e faz a divisão, dá 2,5. Você pode usar as expressões booleanas, né? Você pode usar maior que. Maior que a gente já usou, né? Expressão booleana, por exemplo. Vamos usar uma expressão booleana aqui. Vamos usar parênteses. A gente pode usar parênteses também, né? Então vamos ver. 5 é maior que 2 and 3 é menor que 1. Isso aí vai dar false, né? Então vou botar um texto aqui, deve ser false. Vamos concatenar. Então isso aqui vai produzir uma variável booleana, valor true ou false, e vai concatenar com esse string. Então ele vai transformar true ou false em string, concatenar com o string deve ser false. Olha aí, false. Mas ele não imprimiu o texto, né? Estranho, não imprimiu o texto. Deixa eu botar um texto aqui também aqui. Texto. Deixa eu parentesar a expressão. Talvez seja isso. Pode ser isso, né? Não sei. Ó, exatamente, é o parênteses. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando preferência a essa concatenação. Então eu vou parentesar toda a expressão aqui. Aí deve funcionar. Vamos ver? Exatamente, ó. Então usem parênteses à vontade aí quando vocês precisarem. Pronto, agora sim. O que mais que a gente tem aqui? Igualdade, né? Então vamos verificar, por exemplo, se a
A gente pode verificar se um string é igual a null. Vamos ver. Texto é igual a null. Agora null aqui eu vou colocar uma expressão de valor, né? Vamos ver o que, que ele vai resultar disso aí. Ó, falso, tá vendo? E que ele pegou um literal, que é um string. Isso aqui podia ser uma variável também. Se eu tivesse jogado um atributo lá no meu model, eu poderia fazer assim, ó. Nome igual a null. Que é dólar, né? Funcionou também com arroba, certo? Aqui deu true, por quê? Porque ele tentou encontrar a variável nome e não achou. Então ele produziu o quê? Null. Null é igual a null? Sim. Entenderam aí a diferença? Ó, vou colocar a expressão anterior aqui. A expressão anterior, em vez de uma variável, eu tinha um texto literal aqui, ó. Texto. Aliás, vou botar até a palavra nome aqui. Nome é um literal nome, enquanto que dólar nome é uma variável nome. Então esse aqui vai dar falso e esse aqui vai dar true. Falso e true. Tá vendo? Ele tentou processar essa variável aqui, né? Foi lá no model, perguntou, model, tu tem um atributo chamado nome? Então, tem não. Então, me dá null aí. Aí, null é igual a null? True. Certo? Você pode usar também os operadores igual a igual, que funcionam do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Eu prefiro usar aqui nas expressões os operadores com letras, porque eu acho que, para distanciar de Java, tá? Isso aqui é uma outra linguagem, a linguagem OGNL. Então, você distancia um pouco a linguagem de Java, para não achar que isso aí é Java. E aí você tem aqueles operadores condicionais também, ó. Vamos ver aqui um operador condicional. Se for igual, eu quero que você imprima não existe atributo nome. Eu quero que você imprima isso, ao invés de imprimir true, né? Porque se eu deixar somente essa expressão aqui, no TH-text, ele vai imprimir o resultado desse EQ aqui, que é igual. Isso aí resulta no booleano, true ou falso. No caso aqui, true, porque ele não acha o atributo nome. Mas aí o que é que acontece? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai, na verdade, imprimir isso aqui no lugar do literal true. Então vamos ver? Não existe atributo nome, tá vendo? Então você tem o if then e você pode também ter um if then else. O if then else é o quê? Se ele existir, por exemplo, nesse caso aqui, nome é igual a null é falso, né? Então você pode dizer, ó, nome é igual a null, aqui no caso, encontrou nome. E se não, apóstrofo aqui, não encontrou, não são iguais, não são iguais. Então eu tenho um else aí, ó. Então aqui, ó, ele vai imprimir não são iguais, porque o resultado dessa expressão daqui, ó, o string literal nome é igual, é nulo? Não, não é nulo. Então ele vai para o false, que é o que está depois dos dois pontos. Ou seja, isso aqui é aquele operador ternário do Java, né? Interrogação dos pontos. Ele tem um somente com if then, que é muito comum também, você não precisar do else. Então você pode usar um com else e um sem else. E ele tem esse último daqui, que é o default, ou seja, se esse valor der nulo, ele imprime esse valor default, ó, que é o caso aqui, por exemplo, do atributo nome. Vamos repetir essa expressão aqui, e eu posso botar um valor default para ele, ó. Então o valor default dele, deixa eu ver a sequência aqui, é isso mesmo, interrogação dois pontos. O valor default dele é não definido. Então às vezes você tem um parâmetro lá, que você está imprimindo num relatório, vamos supor, né? E você está imprimindo lá alguma informação, numa expressão que começa com dólar, e se não tiver definida aquela expressão, se for nula, se resultar em nulo, aí vai ficar em branco lá, certo? Então vai ficar assim, ó, nome, vamos supor, lá no seu relatório tem isso aqui, ó. Tem esse texto aqui, nome, um rótulo e o valor da expressão, nome. Mas se esse nome não existir, vai aparecer em branco. Mas se eu botar o operador default, ele vai aparecer não definido, ó.
Vamos ver o que vai aparecer lá. Nome null. Acho que faltou aqui uns parênteses. Esse operador de concatenação aí causa algumas surpresas pra gente, né? Vamos ver agora. Ó, nome não definido, tá vendo? É diferente disso aqui, ó. Se eu colocar somente nome aqui, se eu não usar o operador de for, olha como é que fica lá, como é que ficaria no sistema. Nome null, né? Não é nem em branco, ele realmente transforma em null, porque ele não achou essa expressão daqui, então ele gera null. Então é provável que nome ponto, vamos supor que nome fosse substring, nome é um string, né? Vamos supor que eu quero que nome seja um string, então eu posso usar os métodos substring de 2 a 3. Então ele deve dar um no pointer exception aí, porque nome é null e eu estou enviando uma mensagem do método substring para nome, e nome é null. Então no pointer exception, provavelmente no pointer exception, ou algo parecido com isso. Olha aí, exatamente. Vamos lá no pointer exception, apareça. Ó, method call, tentativa de chamar o método substring em um objeto null. Então eu não posso chamar. Ele até deu uma aliviada aí, não mostrou em canto nenhum no pointer exception, achei que passaria, mas o parser do TimeLeaf aliviou a barra para a gente e mostrou uma mensagem mais elegante, né? Não posso chamar um método em cima de um contexto nulo. Então isso aqui é um atributo que não existe, então ele substituiu por nulo, eu tentei dar substring nele, vai aparecer um erro na sua página, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Aqui tem um exemplo final, uma expressão que usa um monte de coisa, um monte de operadores. Ó. Isso aqui estaria dentro de uma expressão do tipo $abre chaves. Então, o tipo de usuário é um texto literal, string literal, concatenado. Aí estou usando parênteses. Ó. Veja que aqui eu já usei parênteses. Uma expressão de valor, user is admin. Isso aqui vai produzir um booleano, o usuário é um admin, então é true ou false. Se for true, ele vai imprimir o literal admin. Se for false, ele vai pegar e vai imprimir a propriedade tipo do objeto usuário. Tá? Então aqui eu estou invocando um método sobre o objeto usuário e aqui eu estou dando um getType em cima de uma propriedade chamada type do objeto usuário. Certo? Como eu tenho esse método isAdmin, obviamente eu tenho uma propriedade admin. Então eu poderia ter usado aqui também user.admin apenas, em vez de invocar o método isAdmin. É possível também, tá? Já que isAdmin faz parte da nomenclatura JavaBean para tipos booleanos primitivos. Então user.admin. Aí imprima admin, se não, tente pegar o userType. Se for nulo, se não tiver definido o userType, ele está usando o operador default, e aí ele coloca a palavra desconhecido. Então o tipo do usuário aqui vai aparecer o quê? Ou vai aparecer admin, ou vai aparecer o tipo do usuário, né? É usuário comum, usuário gerente, usuário coordenador, ou então desconhecido, se você não tiver setado o tipo do usuário. Então uma dessas três opções aí, tá? Admin, o tipo que você definiu para o usuário, ou desconhecido. Certo? Bem, vou finalizar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito grande. No próximo vídeo nós continuamos a nossa saga aqui no TimeLeaf. Até lá, tchau!